Boa noite, amados irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz por ver os irmãos no culto hoje, né? Alguns irmãos que estão devagarzinho retornando, aos poucos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, sentimos muito felizes. A gente fica feliz quando a gente vê o povo, né? Valorizando, né, o culto, a palavra. E certamente é já uma boa coisa a gente ter o culto via internet, mas presencial melhor ainda, né? Melhor estar presente. Quero abrir com vocês a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, nós vamos, a partir do versículo 9, Filipenses 2 e 9, nós estamos falando, estamos numa fase de continuação dentro daquilo que nós chamamos de a exaltação de Cristo. Já vimos a humilhação de Cristo, né, que inicia-se no versículo 5, e passamos então para a parte da exaltação, onde Deus o exalta, né? E no versículo 9 diz que Deus, por isso Deus também o exaltou. Uma vez que ele se humilhou, né, o Filho se humilhou, o Pai, Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso nós vamos ver. E toda língua, né? Todas as pessoas, de todas as nações, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Finalizando, sempre, em última análise, para a glória de Deus, né? Tudo que fazemos, tudo que Deus faz, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez na terra, na sua obra, o seu sacrifício, tudo visa sempre, sempre, em último lugar, em primeiro e em último lugar, em última análise, a glória de Deus, né? Quando a gente vê as recomendações do apóstolo Paulo, até nas mínimas coisas da igreja de Coríntios, até no comer, no beber, nos reunir, ele dizia, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que se faz, tudo que fazemos, a nossa vida, né, o nosso proceder, o nosso culto, tudo que fazemos deve ser sempre em último lugar, ou em primeiro lugar, para a glória de Deus. Outros propósitos existem também naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, mas especialmente para a glória de Deus Pai. Por isso que ele conclui aqui no versículo 11, dizendo, para a glória de Deus Pai. E na nossa última oportunidade, quando nós nos reunimos aqui acho que foi semana retrasada, né, nós vimos justamente essa parte da exaltação, onde nós vimos que Deus, o Pai, exaltou o Filho, justamente de sobremaneira, né? Ele foi assim uma grande exaltação, ele exaltou acima de tudo, acima de todos, né? Como uma recompensa por aquilo que o Filho fez. Esse é o ensino de Paulo para a igreja, que nós devemos nos humilhar a nós mesmos, não devemos nos exaltar, para no que aconteça ao contrário, para que a gente não venha a ser humilhado. Então a gente deve se humilhar a si mesmo, para que dessa forma, então, Deus nos exalte. E ele traz aqui o exemplo de Cristo, né? Então, justamente porque o Filho se humilhou, o Pai o exaltou de sobremaneira, né? E o Filho nos dá justamente esse exemplo, dessa regra, dessa realidade, de que todo aquele que a si mesmo se humilha, este também, por Deus, será exaltado. Vimos no versículo 9 que a exaltação de Deus diz respeito a um nome que ele dá ao Filho, a posição, o nome, a fama, o nome, o poder. Nós falamos um pouquinho sobre esse nome, né? É um nome que o faz assentar acima de todo o principado e potestade. Esse nome fala de posição, a posição do Filho colocado acima de todos os principados e potestades. Isso é fundamental nós entendermos, porque em razão disso, né, nós sempre temos que ter a certeza de que, muito embora a gente não entenda as coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, no mundo, jamais podemos supor
que essa posição foi perdida, ele permanece ainda acima de todo o principado. Irmão, quando se fala em principado e potestade, ele fala acima das potestades espirituais. Pense no ser mais poderoso na maldade, ele está acima. Né? Tudo o que acontece, acontece com a sua permissão. Tá? Quando a gente estuda a história de Jó, o que acontece com Jó, você vê o tempo todo Deus no controle. Muito embora a gente veja uma ação do inimigo tocando nele e tal, mas Deus sempre no controle. Né? Então Deus não perde o controle. Jamais. E nós falamos sobre esse nome um pouquinho na semana retrasada, falamos sobre a excelência desse nome. Nós falamos sobre o poder desse, se lembra do poder do nome de Jesus Cristo, né? Esse nome que foi dado pelo Pai. Agora no versículo 10 e no versículo 11, a Bíblia nos apresenta os propósitos dessa exaltação, a razão, né? O que causou, evidentemente, foi a humilhação, porque o filho se humilhou, o pai exaltou. Mas o pai o exalta com um propósito. E a Bíblia nos apresenta os propósitos com essa exaltação. Né? Os propósitos que Deus tem em exaltar. Não esqueça que a exaltação, nós vimos isso, é uma obra do Pai. O Pai exaltou. A humilhação é uma obra do Filho, o sacrifício, o se esvaziar. Isso ele fez. A exaltação o Pai fez. O Pai exaltou o Filho. Né? Então, em primeiro lugar, no versículo 10, diz o primeiro propósito. Por que ele lhe deu esse nome? Para que, com o propósito de, com o objetivo de, que a esse nome que ele deu ao filho, todo joelho se dobre. Então, Deus dá um nome ao filho para que todo joelho se dobre a esse nome. Para que todo joelho se dobre. Aonde? No céu, na terra e debaixo da terra. Essa exaltação, ela obrigatoriamente vai gerar, obrigatoriamente, depois você vai entender o que eu quero dizer obrigatoriamente. Nos nossos dias, naquilo que nós chamamos o tempo da graça, onde a salvação está sendo oferecida, aonde o Espírito Santo está regenerando pessoas e levando pessoas voluntariamente ou inclinadas por Deus, uma vez nascidas de novo, a reconhecerem o nome de Jesus, a confessarem o nome de Jesus Cristo. Isso não é obrigatório. Né? Isso é algo maravilhoso que Deus faz na vida de alguém que nasce de novo e a pessoa passa a ser um adorador, passa a reconhecer a posição de Jesus Cristo, passa a se dobrar diante do Senhor. No final, não será assim. No final, todo o joelho terá. Será inevitável. E nós vamos ver o lado negativo disso, o lado pavoroso disso. Quando todos hão de reconhecer que Ele efetivamente é o Senhor. Né? Então, essa exaltação, como eu estava dizendo, ela, obrigatoriamente, ela vai gerar rendição a esse nome por parte de todos, irmãos. Por parte de todos. Por parte de homens, por parte dos anjos, de todo o universo. Porque quando ele fala céus, terra e debaixo da terra, alguém diz, puxa, mas debaixo da terra é o termo que a Bíblia usa para referir-se ao Hades ou ao inferno. Todo o universo, num dado momento, há de obrigatoriamente reconhecer que Ele é Senhor. E diante desse joelho, diante desse nome, todo joelho há de se dobrar. Tá? Mas nós não podemos, eu já adverti você, isso não significa, evidentemente, que se todos vão se render e todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, então significa que todos vão se salvar? Alguém poderia pensar dessa forma.
A pergunta tem fundamento. Puxa, quer dizer então, pastor, que vai chegar um momento em que todo o joelho vai se dobrar diante dele, então todo mundo vai ser salvo? Não. O pior é que não. E eu, assim, pensando um pouquinho sobre esse assunto, como eu poderia usar uma comparação, e normalmente quando a gente vai fazer comparação para definir as coisas de Deus, os atos de Deus, né, a gente normalmente usa uma comparação muito grosseira, né, mas para pelo menos tentar fazer com que as pessoas possam compreender um pouquinho, né, como será isso. Né, se dobrar diante do Senhor, reconhecer o seu nome, que Ele é Senhor, e ao mesmo tempo na condição de condenado. Porque quem está no inferno já está condenado. Né, e esse vai se dobrar também. Então ele vai passar a ser salvo? Não. Né? Claro que não. Então, pensando assim, me veio um exemplo. Você imagina, por exemplo, um criminoso foragido que num dado momento não tem alternativa e tem que se render a uma autoridade. Ele não tem, é inevitável. Ele é cercado, ele é de tal maneira o poder da autoridade age sobre essa pessoa, e essa pessoa não tem outra alternativa a não ser se render diante de uma autoridade. Ele não tem outra opção. Ele tem que se render. E, evidentemente, reconhecendo o poder dessa autoridade. Mas ele não está se rendendo, irmão, diante dessa autoridade, para ser recompensado com o bem. Você sabe disso. Ele está se rendendo, ele está se entregando, e ele sabe que ele será punido. A rendição dele, o reconhecimento da autoridade, não traz benefício, não livra ele da condenação que ele já tem sobre as costas. Ao contrário, ele está se rendendo para cumprir a pena. Então eu entendo que essa rendição, no final, na volta de Jesus Cristo, quando os anjos caídos, não só os anjos de Deus, quando os salvos, os perdidos, os que estiverem já no inferno, todos hão obrigatoriamente de se dobrar diante desse nome. Evidentemente que uns, não sei se poucos, comparado com os outros, com alegria, com júbilo, com louvor, mas muitos com pavor, com remorso. Dá para entender? Mas todos haverão de reconhecer o nome, esse nome. Não terá como. Né? Independentemente da condição, irmãos, do anjo ou da pessoa, salvo, os remidos, os anjos de Deus, os condenados, os perdidos, como também os anjos que já se rebelaram contra Deus, que estão guardados, como diz Pedro, lá em cadeias, né? Terão que se dobrar diante desse, porque é todo ser moral. Quando fala toda língua, não é só todo homem, todo ser moral. Todo ser moral é que tem um entendimento do bem e do mal, a compreensão. Seja homem ou seja anjo. Não é o caso dos animais. Os animais não são seres morais. Né? Então, ser moral, todo ser moral terá que reconhecer e se dobrar diante dele, independentemente de salvo, independentemente de perdido, independentemente dos anjos de Deus que o fazem isso, independente de ser dos anjos, dos demônios, dos anjos caídos. Né? Eles terão que se dobrar diante desse nome, diante do Cordeiro, eles terão que se dobrar. Né? Daquele que morreu, que ressuscitou e que agora está assentado acima de todo principado e potestade. Né? Assentado acima de tudo e de todos. Por isso que eu falo para você, né? A possibilidade de nós imaginarmos, né, como será glorioso para uns. Imagina, aqueles que o aguardam, aqueles que entregaram sua vida a Ele, que o querem ver face a face. E os outros que o renegaram, que o rejeitaram,
que não aceitaram o seu amor, que não aceitaram o amor do Pai, do Filho, que não aceitaram a voz do Espírito Santo, que o desprezaram. Então será glorioso, evidentemente, para os remidos, para os que já estão na glória, e para aqueles que estiverem aqui na sua volta, que forem salvos. Será glorioso quando nós nos dobrarmos diante dele em adoração. Se já é gostoso nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, imagina adorá-lo pessoalmente, se dobrar diante dele, diante do nosso Senhor. Diante daquele que nos amou, a tal ponto de verter o seu sangue por nós na cruz. Claro, se por um lado é maravilhoso nós pensarmos de como será esse dia para os salvos, para os remidos, para os anjos de Deus, por outro lado também nós podemos imaginar o quão terrível será para aqueles que o rejeitaram, aqueles que não o aceitaram, aqueles que fizeram um pouco caso dele, pouco caso da mensagem, aqueles que negaram esse nome, que negaram o nome de Jesus, que desprezaram o amor do Pai e o amor do Filho, porque o Filho também se entrega por amor, ele se entrega por obediência, mas também se entrega por amor, ele nos amou na cruz, quando ele faz isso por nós. Todos esses que fizeram surdos, quantas vezes alguém, não quero saber disso aí, e rejeita, porque a pregação do Evangelho, a palavra é loucura, diz a Bíblia, para os que perecem, mas para aqueles que são alcançados, esse é o poder de Deus. Então, esses que o negaram juntamente, porque é céu e terra e inferno. Então, esses que juntamente estarão reconhecendo, junto dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus, seguindo o caminho do diabo. Naquele dia, irmãos, eles terão que reconhecer esse nome. Não tem alternativa. A Bíblia diz que Deus lhe deu um nome para que em um dado momento todo joelho se dobre. Todos irão se render diante dele. Sem exceção. Não fala aqui de salvos não, irmão. Aqui é todos. Toda a língua confessa. Por isso daria uma margem a alguém imaginar que haverá uma salvação chamada universalista. Quer dizer, todos serão salvos porque todos vão ter que... Não, todos vão ter que reconhecer. Mas reconhecer para a sua perdição. Com relação a esse reconhecimento do seu nome, da sua posição, nós já vemos alguma coisa mais ou menos assim, se antevendo, antes da sua volta, ou prestes à sua volta, já ali, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, nós vemos o reconhecimento dos grandes na terra, dos reis, dos poderosos. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, Apocalipse 6 e 12, quando o sexto selo ele é aberto, e ele é aberto pelo Cordeiro. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento. Alguém interpreta como se isso fosse o que se chama de grande tribulação. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Imagina o cataclismo, o que poderia ser isso, Os lugares se moverem. E aí então o versículo 15. Então os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, então todos, não é somente os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes.
e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós. Escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então aqui já há o reconhecimento dessa posição. E eles morrendo de pavor do que virá a acontecer, já reconhecendo a posição do Cordeiro. Olha só, diz o 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem pode suportar o reconhecimento desse poder, desse nome, dessa posição? Não somente do Pai, mas também do Cordeiro. O texto, ele diz, esse texto que nós lemos em Filipenses, lá no versículo 10, ele diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus por quê, irmãos? Quem vai dobrar o joelho nos céus? Os anjos e a igreja remida. A igreja que está na glória. Na terra, os homens salvos e perdidos, porque todos hão de confessar, e se todo joelho dobrar diante do seu nome. E debaixo da terra, ou seja, no inferno, os demônios e os condenados, que já partiram, como diria alguém, dessa para uma pior, não para uma melhor. Então, aonde tiver um ser moral, neste dia, todo joelho há de se dobrar diante dele, diante desse nome. Em segundo lugar, a exaltação de Cristo. Primeiro, que todo joelho se dobre diante desse nome. Em segundo lugar, a exaltação de Cristo tem como propósito de que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, aqui não é aquela confissão que muitas vezes o evangelista usa lá, Romanos, capítulo, acho que é capítulo 9, 10, versículo 10, ali, que a condição de salvação é que se confesse Jesus Cristo como Senhor. Ali é uma coisa diferente, é uma coisa movida pelo Espírito para a salvação. Diferentemente que no final é uma coisa impositiva, e para muitos tem uma relação com a sua aceitação do justo julgamento que sofrerá, quando reconhece que Ele é Senhor, também reconhece que Ele tem autoridade porque na condição de Senhor, Ele também é juiz dos vivos e dos mortos, juiz que julga, faz o julgamento final. Então, quando ele reconhece o senhorio, o nome, a condição de Kyrios, então ele está aceitando também a sua condenação. A palavra que Paulo usa aqui para Senhor é Kyrios, do grego. E essa palavra é interessante quando a gente dá toma conhecimento da história que essa palavra assumiu na civilização humana durante o transcurso dos anos. Kyrios assumiu na história alguns significados, só para você entender por que se diz que Jesus Cristo será declarado e reconhecido como Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Em primeiro lugar, o Kyrios era, num primeiro momento, o amo ou o proprietário. Então, nós estamos falando de servos, de escravos. Então, nós tínhamos o escravo e tinha o seu senhor, o dono dele, o amo desse servo, desse escravo. Então, a palavra usada ali era Kyrios, no grego. Era essa palavra. Mas também, com o passar do tempo, quem estuda um pouquinho sabe, que também foi o título usado pelos imperadores, por César. Então, o César, o imperador, os imperadores romanos, eles tinham como título essa palavra, Kyrios. E ela tinha também
um significado mais elevado ainda também, porque também era o título dado a alguns deuses pagãos, na mitologia grega, tá? Então, eles tinham esse título de Quírios, mas aí já era no nível de deidade, né, de divindade. Mas o mais interessante ainda, também, e justamente por isso deve ser a grande razão, é que o Antigo Testamento, no original, ele foi escrito no hebraico. O idioma original do Novo Testamento é o hebraico. Aonde nós traduzimos, por exemplo, a palavra Jeová para Deus, para referir-se a Deus, que é Jeová, existe uma tradução do mesmo Antigo Testamento, só que no grego, chamado Septuaginta. É o Antigo Testamento, todo traduzido não no hebraico, traduzido para o grego. Então, o Antigo Testamento no grego, que é a Septuaginta, aonde deveria usar Jeová, para referir-se a Deus, usava Kyrios. Quando você vai no texto do grego, do Antigo Testamento, lá a palavra para designar Deus é Kyrios. Ou seja, quando a Bíblia está dizendo aqui, como nós estamos lendo no versículo 11, que toda língua vai confessar que Cristo é Kyrios, a Bíblia está dizendo que todos vão dizer que Cristo é Deus. Que Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. Que Cristo, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, por isso que Ele cria esse sentido de Rei dos Reis, porque os reis eram Quírios, e Senhor dos Senhores. Porque também tem esse sentido do Senhor. O Quírios era o Senhor, que tinha os seus servos. Mas Ele é o Senhor, não de qualquer um. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele não é o rei simplesmente de uma nação. Ele é o rei dos reis, acima de tudo. Né? Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 17. Bota lá, Romero, faz favor. Apocalipse capítulo 17. Versículo 9 diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, ele está falando sobre a descrição de uma grande meretriz ali no versículo 17, né? E aí vem vindo. Depois ele fala sobre a besta no versículo 8, uma besta que viste, né? E aí ele diz assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10, aqui é uma descrição de uma imagem horrenda, né, de uma besta, de uma fera. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. Recebem de quem, irmãos? De quem pode dar autoridade só, né? Por isso que eu digo que ele está acima de todo o principado e potestade. Mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. 13. Estes têm um só pensamento. Esses reis, né? Eles têm um só pensamento. E oferecem à besta, que seria o grande líder, dentro daquilo que se estuda, quando não é o nosso caso aqui, quando a gente quer fazer um pouquinho de interpretação sobre Apocalipse, então muitos têm um entendimento aqui de um personagem político, que é amparado por outros líderes. Né? E todos eles têm um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, um grande líder mundial,
que vai receber a autoridade de outras nações. Ok? Pelejarão eles contra o Cordeiro. Esses reis hão de pelejar para ser mais objetivo, contra os crentes. Tá, que já vemos isso já vemos nesse tempo já. Alguns governos se insurgirem contra o evangelho, contra as igrejas. Já vemos isso. Né? Já estamos vendo isso. Pelejarão ele contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, esses reis, né, a besta, o anticristo, ele há de pelejar contra o Cordeiro. Né? E o Cordeiro vai vencer, por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Depois existe um outro texto mais à frente, eu acho que é 19, mas eu não anotei, onde traz esse sentido também dele como o Rei dos reis. Acho que é 19... Eu ia anotar... 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11 diz assim: viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está falando aqui realmente de Cristo, né? Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, Palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, falando de Jesus. João fala no Evangelho. E aqui está aparecendo esse, que vem montado num cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, é ele. Julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. 14. E seguiam-no os exércitos que eram no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, puro, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo regerá com um certo de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o Senhor. E a Bíblia diz que naquele grande dia, na sua volta, todo joelho há de confessar que ele é o Quírios. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Né? A questão do senhorio de Jesus Cristo sempre foi, irmãos, a grande ênfase do ensino apostólico. Né? Os apóstolos sempre se esmeraram, né, em apresentar essa afirmativa que Deus Pai o constituiu, o Filho, como Senhor. Então, o senhorio de Jesus Cristo. Então, é muito fácil, muitas vezes, alguém dizer que é de Deus, alguém dizer que é de Jesus, frequentar uma igreja e fazer isso, essa coisa, mas efetivamente não tê-lo como Senhor na sua vida. O Senhor é aquele que tem o comando da nossa vida. Esse é o sentido de ser Senhor. Né? Ele não pode assumir um papel de extintor, de extintor de incêndio, de bombeiro na nossa vida, ou de ascensorista, né? Como muito se deseja, que usar Deus para simplesmente nos fazer subir na vida, e no momento das nossas adversidades gritar e ele vir e apagar o fogo. Né? Ele é Senhor, ou seja, nós estamos submetidos à sua vontade. Nós não o aceitamos somente como o Salvador da nossa vida. Seria um meio caminho que não é
não nos seria suficiente simplesmente aceitarmos o seu sacrifício. Nós o aceitamos como nosso Salvador, que Ele tem o poder para nos salvar, mas nós aceitamos a condição de Senhor, para ser Senhor na nossa vida, né? E nos submetermos a Ele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar debaixo da sua mão poderosa, e a seu tempo Ele nos exalta. Atos capítulo 2, versículo de número 36. Pedro está fazendo um discurso, né, o primeiro discurso de Pedro, depois dele ter curado, né, lá um coxo, e aí juntou um monte de gente, que viram o cara saltar, e ele começa a fazer um discurso. E quando chega ali no versículo 36 de Atos 2, ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O fez Senhor. Ele é Senhor sobre todos. Essa posição, Deus lhe deu um nome, né, que está acima de todo nome, e o fez assentar acima de principado e potestade. É posição, é senhorio, é Senhor sobre todos, né? Não há ninguém que esteja nem ao lado dele, ele está acima de todos. E essa condição é uma condição inclusive para a salvação. Porque olha só, quando Paulo fala em Romanos capítulo de número 10, é Romanos 10, não 9, né? Romanos 10. Romanos 10, versículo de número 9, diz assim, ó: se com a tua boca confessares, veja bem que aqui é condição de salvação, lá não. Lá é condição de rendição, no final. Antes de ser julgado, vai ter que reconhecer que Ele é Senhor. Nós o reconhecemos como Senhor para a nossa salvação. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Da salvação. Essa é a condição para esse tempo, aqueles que reconhecem e confessam o nome de Jesus Cristo. Mas naquele grande dia não será assim, irmão. Naquele grande dia, aqueles que o negaram, aqueles que não o reconheceram, aqueles que o rejeitaram, ali eles terão que se render, ali eles vão confessar, mas não para se salvarem. Não para se salvarem. Antes, para receberem o justo castigo, e receberão. Receberão o castigo de quem? Daquele, conforme disse, que é Senhor, mas também foi colocado por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Ele há de julgar também. Finalmente, e nós encerramos, o último propósito dentro do texto apresentado, evidentemente, né? Primeiro, que todo joelho se dobre diante do Senhor. Segundo, para que toda língua confesse que Ele é Senhor. Terceiro, para a glória de Deus Pai. O fim último de todas as coisas, meus irmãos, como falei inicialmente, o propósito último, maior, de tudo que fazemos, de tudo que dissermos, da nossa vida, tudo, da nossa salvação, o que Cristo fez por nós, tudo visa, em última análise, sempre a glória de Deus. Sempre a glória de Deus. É assim que diz, nós não precisamos ler o texto, depois você pode ler em casa, 1 Coríntios 10 e 31, Paulo está falando de coisas corriqueiras, de coisas que estavam acontecendo ali na igreja. Se não me engano, até acho que era o contexto da ceia, que vinham pessoas para a reunião na igreja, né, e comiam, se banqueteavam, e tinham os pobres que estavam com fome dentro do culto, né? Então,
Paulo recomenda que houvesse essa sensibilidade, que se esperasse um pelos outros, né? E que todos pudessem participar. E ele disse, olha, tudo o que vocês fizerem, quer comais, quer bebam, toda a vossa vida seja sempre para a glória de Deus. Isso deveríamos ter na nossa vida como regra. A nossa vida deve visar não a nossa vanglória, que o que estava acontecendo em Corinto. Veja aqui em Filipenses. Não sei se você se lembra, eu falei umas 4, 5 vezes, que Paulo puxa esse assunto da humilhação de Cristo, da exaltação que ele recebe, para ensinar a igreja, uma igreja onde havia algumas pessoas que queriam fazer coisas para a sua vanglória, menosprezando os outros e querendo buscar glória para si mesmo, querendo se exaltar. Então ele entra com o grande exemplo de Cristo de humilhação. O sentido dessa grande aula teológica que ele dá foi para repreender 4, 5 pessoas dentro da igreja que queriam se aparecer, queriam ser mais do que os outros, que não pensavam nos outros, né, e que queriam vanglória. Né? Então, a glória é para Deus, aqui no versículo 11, né, e para a glória de Deus. Por quê? Porque tudo isso sucede com Cristo, essa exaltação toda ele recebe, essa posição que ele recebe, esse nome que ele herda, tudo isso é dado, é obra do Pai. Então é glória para o Pai, porque foi o Pai que fez isso, foi o Pai que concedeu ao Filho, por isso é para a glória de Deus Pai. Né? Toda a glória, irmãos, toda, sem exceção, que é recebida indevidamente. Se lembra lá do Herodes? Aquele rei que foi comido pelos bichos? Porque ele faz um discurso, né, lá em Atos dos Apóstolos. E ele está fazendo um discurso para um pessoal ali, e aí começam a falar, voz de Deus e não de homem. Né? E começou a receber uma glória que não lhe era devida. E a Bíblia diz que por ele não ter dado glória a Deus e ter aceito essa glória, ele morreu comido de bichos. Né? Então toda a glória que é recebida indevidamente, isso é muito comum, muitos líderes, muitos pregadores, muitos ídolos, gospels, gostam muito de receber glória, né? Porque é a questão da tentação da natureza humana, da natureza caída, de querer receber glória das pessoas. Né? E o diabo, muitas vezes, tinha um pastor, eu não sei se foi o pastor Armando, um conhecido nosso, há muito tempo atrás, já falecido, que estava num determinado lugar, acho que foi ele, e ele entrou numa casa e disse que tinha uma pessoa que ele percebeu, ele discerniu que a pessoa estava possessa de um demônio. E ele estava, não sei se ele estava pregando, que ele estava falando ali algumas coisas, e alguém chegou perto dele, olhou bem diferente para ele, botou a mão no ombro dele, e disse assim que ele era o maioral. Você é uma pessoa especialista. E ele discerniu na hora, espiritualmente, que quem estava falando não era a pessoa, mas o Espírito estava nela, no sentido de engendrar nele, de colocar nele sentimento, sabe, de receber glória para si. E ele repreendeu a pessoa. Eu não sou ninguém, toda a glória é de Deus. Se alguma coisa eu faço, é para a glória de Deus. E ele percebeu isso. E tem pessoas que não percebem. Ao contrário, buscam receber a glória. Né? E quando não são reconhecidos, ou não recebem um elogio, coisa e tal, ficam-se ofendidos, porque eles querem receber. No fundo, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito discernimento, porque a gente é tentado a isso, né? A querer receber glória de homens. Né? Então, toda a glória que é recebida indevidamente e não é dada a Deus, não é glória, irmão, é vanglória, que era o problema lá, se lembra no texto de Filipenses, né? Ele fala que, olha ali no versículo 3, nós já passamos longe disso, mas lá no versículo 3 ele tinha dito assim, do capítulo 2 de Filipenses, nada façais por partidarismo ou por vanglória, fazer para se aparecer, para ser visto, para ser reconhecido, façais por humildade, e aí ele vai entrar no exemplo daquele que é o mais humilde, aquele que se esvaziou, aquele que deixou a sua glória e se humilhou, né? Assumindo forma de servo, enfim. A obra de Cristo, irmãos, na terra, por isso ele é o grande exemplo, né?
jamais buscou glória para si mesmo. Em tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, se você começar a examinar as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus, sempre você vai ver nele um propósito único. Sempre glorificar ao Pai. É uma coisa constante nele, né? Ele não buscava glória para si mesmo, ele buscava glória para o Pai, né? E eu, por conta, coloco que eu acho que o seu sacrifício, ele nem teve o propósito de se tornar um herói, né? Tipo assim, aquele sentimento de se eu vou me oferecer para me tornar um herói, para ser reconhecido. Não. O propósito de Cristo se sacrificar foi simplesmente alcançar pessoas, homens, mulheres, para Deus. Muitos filhos para o Pai. Porque Ele é tão somente o mediador. A Bíblia diz que existe só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, Cristo ele tem esse papel fundamental de mediar, de pegar o pecador, a mão do pecador que está separado da mão do Pai, e reconciliado com o Pai, e Cristo, através do seu sacrifício, ele atrai aquele que está perdido para o Pai. Então, o propósito é a glória do Pai. Esse é o propósito. Nem o Senhor teve em algum momento o propósito de trazer glória para si mesmo, né? E são justamente esses filhos que são alcançados por Cristo que trarão glória para o Pai, porque o nome do Pai é glorificado, amém? Quando nós não temos Deus, quando nós não aceitamos a Cristo, nós temos uma vida de glorificar a Deus, de adorar a Deus? Jamais, nunca vi ninguém assim. Mas depois que nós aceitamos a Cristo, depois que Ele transforma a nossa vida, que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, isso passa a ser uma prática na nossa vida. A adoração do Pai, a adoração de Deus, né? Então esse sacrifício, essa obra de se humilhar, visa a glória do Pai. E também a obra que o Pai faz, essa sim, visa a confissão, que se dobre todo o joelho, que se confesse o nome de Jesus Cristo, o seu senhorio, mas também para a glória do Pai. E era o que acontecia nas igrejas, ou na igreja, né, lá dos Filipenses, estava acontecendo, havia algumas pessoas que buscavam, né, de alguma forma, essa glória para si mesma. Por isso Paulo apresenta esse exemplo de Cristo. Eu fico assim bem surpreso, né? O cuidado, você veja bem o detalhe do ensino do apóstolo Paulo, porque ele podia ser mais superficial, né? Puxa, irmão, não seja orgulhoso assim, procure ser mais humilde. Não, ele vai no mais profundo possível para botar no coração das pessoas que ninguém tem o direito de se arvorar e querer buscar glória para si mesmo. Porque o próprio Deus se esvaziou e se fez servo, se humilhou. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, te louvamos em nome do Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Deus eterno, que o nosso coração possa ter recebido, que a nossa mente possa ter recebido compreensão, ó Deus, possa ter absorvido o sentido, o significado, ó Deus, desse ensino. Te louvamos em nome do Senhor, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, pela obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, nos proporcionando salvação. E que nós, ajudados pelo Teu Espírito, Deus, olhando para a Tua palavra, tenhamos também, Senhor, em nosso coração essa motivação de olhar para Cristo, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sempre, Pai, todos os dias somos tentados a assumirmos uma posição que te desagrada, tendo atitudes egoístas, tendo atitude de vanglória, muitas vezes desconsiderando, Senhor, os outros e olhando para nós mesmos.
mas que o nosso coração se volte para a Tua palavra, Senhor. Ajudados, mais uma vez eu te digo pelo Teu Espírito, que a gente possa olhar para o exemplo do nosso Senhor e Salvador, que se deu por nós na cruz. Para a Tua glória, Deus Pai. Leva, Deus, eu te peço, cada um de nós ao nosso lar, ao nosso destino, com a Tua bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus.